Acho que podemos começar. Boa tarde. Saúdo todos os presentes, todos os que nos assistem. Cumprimento a Academia Brasileira de Formação e Pesquisa e a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho pela realização deste excelente segundo Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho, vocacionado a discutir os modelos regulatórios, progresso tecnológico e impactos socioeconômicos, jurídicos e institucionais. Agradeço o honroso convite para compartilhar esta tarde com os eminentes expositores que ouviremos e com todos os presentes. Agradeço muito especialmente aos queridos amigos, ministro Douglas Alencar Rodrigues e Dr. Tiago Amorim. O tema deste 11º painel não poderia ser mais relevante e desafiador. A negociação coletiva nos marcos da reforma trabalhista e o tema 1046. Não é recente a discussão em relação aos limites do negociado e do legislado. Compreensão tradicional do direito do trabalho, apoiada no princípio protetivo e mais marcos dogmáticos do direito laboral, sempre compreendeu por restringir a autonomia privada coletiva, limitando-a bruscamente com base em direitos considerados indisponíveis. Corrente outra, no entanto, atenta sempre à evolução do direito, à evolução da sociedade, optava por emprestar a essa autonomia privada coletiva uma compreensão mais ampla. O Supremo Tribunal Federal, já no julgamento que levou à fixação da tese do tema 152, firmou balizas fundamentais para a compreensão do fenômeno, inaugurando uma curva no sentido da segunda posição. Perseveraram os debates. A reforma trabalhista, viabilizada pela Lei 13.467 de 2017, trouxe nova coloratura para a questão. De fato, foram inseridos na CLT os artigos 611-A, que define o 611-A a questão matérias passíveis de negociação coletiva, e o 611-B, que as restringe. Ainda assim, perseveraram as dúvidas, os debates que ainda subsistem. Essa situação levou ao julgamento que permitiu a definição do tema 1046 e tese correspondente. Nesse julgamento, traz um novo olhar em relação a esse debate e fixa premissas vinculantes, não só relativas à extensão da autonomia privada coletiva, como também traz critérios interpretativos. O julgamento, no entanto, deixou uma dúvida que me parece relevante e que traz insegurança jurídica ainda em relação a essa compreensão. Foi exatamente a definição do que seriam os direitos absolutamente indisponíveis. Esta é uma definição que incumbe aos tribunais, incumbe aos operadores do direito em geral. Mas tenho certeza que os expositores que ouviremos saberão falar muito bem sobre este tema. Ouviremos de início a professora Carolina Maia Espina, mestre em Direito pela PUC, advogada trabalhista, professora de Direito e Processo do Trabalho nos cursos de especialização da Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul, da Fundação do Ministério Público, do Verbo Jurídico, do SES e do IEPREV. Membro da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista da OAB Rio Grande do Sul e advogada atuante. Recebemos a doutora Carolina, professora Carolina. Bom, boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu recebi o convite para estar aqui no evento hoje. Eu que sou uma advogada lá do Rio Grande do Sul,
Então, tive a oportunidade, e quero agradecer aqui ao ministro Douglas, que gentilmente me deu a honra de estar aqui presente para tratar de uma temática tão importante para o cenário jurídico atual, e tão importante porque ela contempla o interesse de milhares de pessoas, milhares de trabalhadores, milhares de empresas que estão no afã de entender, afinal de contas, o que está acontecendo com a negociação coletiva aqui no Brasil. Tá? E não é pouca coisa o que nós temos acompanhado, e digo para vocês por experiência própria, né? Eu, como advogada que sou, advogada trabalhista que sou, além de professora, eu tive a oportunidade de participar de inúmeras rodadas de negociação coletiva dos dois lados, né? Tanto representando o interesse de empresas, quanto o interesse do sindicato profissional, né? E posso aqui atestar com certeza a vocês que as mudanças são abruptas, elas, inclusive na questão da condução e da própria atuação das partes interessadas, a gente consegue verificar expressamente a mudança, principalmente no cenário pós-reforma trabalhista, né? Então, eu costumo dizer que existem algumas falácias que são, às vezes, conotadas quando a gente trata desse assunto. Eu, gaúcha que sou colorada, é quase como acreditar que o Grêmio tem um campeonato mundial, as pessoas acreditam nessa fake news, mas a gente vai aqui tentar desconstituir algumas questões que são importantes e que devem ser observadas por todos, né? Então, gente, eu até disponibilizo para vocês os meus contatos, tá? Convido vocês a estarem comigo nas redes sociais e também deixo um e-mail, se vocês quiserem o material, eu posso, né, compartilhar com os interessados esse material, que tem um resumo sobre o que realmente importa tratar nesse assunto da negociação coletiva. Muito bem, como eu falei para vocês, como estudiosa do direito do trabalho que eu sou, já dei aula de direito coletivo e como advogada que me considero, é impossível a gente separar a negociação coletiva dos preceitos teóricos mais importantes em direito do trabalho, né? Por essa razão, eu, assim, com muita exatidão no que vou afirmar, digo que a negociação coletiva, ela é o eixo central do direito do trabalho brasileiro. Não há como estudar direito do trabalho, não há como a gente aqui implementar as questões contratuais sem passar obrigatoriamente pela negociação coletiva, né? Então, é algo muito caro para quem estuda a matéria trabalhista. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, na verdade, eu tenho a negociação coletiva como a via expressa para o desenvolvimento social. Então, eu gosto sempre de afirmar para quem me ouve que, na verdade, diferentemente das formas heterogêneas que nós conhecemos de regulamentação das contratações, é possível a gente identificar a negociação coletiva como algo que realmente leva em conta a realidade social dos atores, sejam as empresas, sejam os trabalhadores, com a finalidade específica de buscar aqui, de fato, uma adequação e um desenvolvimento social, né? Nós também vamos identificar a questão do aprimoramento das relações de trabalho, porque nada melhor do que, de fato, a gente estar acompanhando as relações e ter os representantes aqui, os atores, para negociar essa situação e, assim, podendo efetivamente trazer uma normativa importante para os contratos de trabalho, além de visar a pacificação social, a emancipação das relações de trabalho e um instrumento ou instrumentos de autocomposição. Então, aqui eu já parto da primeira premissa, pessoal. Nós temos que identificar que numa autocomposição, obrigatoriamente, ambas as partes abrem mão de algumas coisas e contemplam outras. E aqui já fica a primeira crítica que eu faço a essas alterações que nós tivemos. Porque talvez a gente está buscando uma autocomposição, mas não estamos tratando, por exemplo, de reciprocidade quando se fala nas vantagens que devem ser constituídas nos instrumentos de negociação coletiva. Mas o fato é, as partes vão definir o que será ou o que regulamentará os contratos de trabalho, né? E aqui é inconteste que é uma fonte formal e material de direito, né? E que também gera obrigações. Muito bem. Também, gente, eu destaco, né, que a convenção coletiva e os acordos coletivos, o instrumento de negociação coletiva, ele tem um aspecto relevante. Por quê? Porque ele vai atingir, inclusive, pessoas que não participaram ativamente dessa negociação. Então, a gente tem que lembrar que quando o sindicato recebe essa chancela de representação, o sindicato está representando várias pessoas que, às vezes, sequer sabem quem são os seus representantes, o que é bastante lamentável, inclusive, se nós pensarmos no nosso cenário atual. É importante eu saber qual é o sindicato que me representa.
É importante eu conhecer os dirigentes desse sindicato, porque, afinal de contas, eles vão estar sentados ali negociando condições para a minha categoria, certo? E essas negociações, elas vão ter vários níveis, né? Eu tenho a possibilidade daqui de implementação de normas de nível nacional, como também no âmbito regional ou até mesmo das próprias empresas, quando nós pensamos na questão dos acordos coletivos, né? E eu destaco ainda o que diz a Organização Internacional do Trabalho, pessoal. A OIT é muito clara ao dizer e ao reconhecer, presta atenção nesse aspecto que é importante, a negociação coletiva como um direito fundamental. Então, ela está elevada a essa categoria justamente pela sua relevância, inclusive na busca da pacificação social. Pelo menos é o que a gente deveria identificar. Muito bem, eu coloco para vocês, gente, ali o que diz o artigo 4º da Convenção 98, tá? Que aqui implementa justamente essa situação de nós termos as negociações coletivas reconhecidas como direitos fundamentais. Então, eu vou ter a Convenção 98 nos dizendo que deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições nacionais para fomentar e promover o desenvolvimento e utilização dos meios de negociação voluntária entre empregadores ou organizações de empregadores e organização de trabalhadores, com o objetivo de regular por meio de convenções os termos que vão ser desempenhados no tocante às relações de emprego. Também, gente, destaco aqui, até para não me tornar repetitiva, tautológica, o artigo 2º da Convenção 154, que também vai destacar a importância da participação dos sindicatos ativamente na formatação dos instrumentos de negociação coletiva. E nessa Convenção 154 vai estar claríssimo que a negociação coletiva ela visa a fixar as condições de trabalho e emprego, regular as relações entre empregadores ou trabalhadores, ou ainda a gente ter uma análise mais ampla no tocante à organização de empregadores e aqui levando em conta uma ou mais empresas, o seu viés aqui sindical e tentando aí contemplar essas questões das melhores condições de salário e melhores condições de trabalho. Muito bem. Então, esse é o cenário importante e aqui vem um primeiro parênteses, né, pessoal? Sempre foi muito caro para o direito sindical a gente ter uma noção de consciência de classe. Consciência de classe. Porque, repito, no momento em que a gente começa a acompanhar lobbies, né, insistindo para que, por exemplo, os trabalhadores não se associem aos seus sindicatos, isso é um problema. Isso é um risco. Porque, na verdade, de novo, nunca esqueçamos que as negociações coletivas, elas têm um viés importantíssimo, que é justamente o de se atingir a justiça social, o de se buscar um equilíbrio, e nós termos uma equidade das relações, né? Então, a quem interessa uma desconstituição do movimento sindical? A que custo nós vamos acompanhar isso, né? E aí a gente tem o cenário da reforma trabalhista. E algumas ponderações precisam ser feitas, tá? Por quê, gente? Porque antes da reforma trabalhista, nós já tínhamos a questão da implementação da possibilidade da negociação coletiva, mas num aspecto bem mais reduzido. Por quê? Porque nós tínhamos, gente, a chamada limitação no âmbito da flexibilização trabalhista negativa, por força do que diz o próprio artigo 7º da Constituição. A gente tem que visualizar aqui direitos que implementem a melhoria da condição social. Então, todo mundo que ia tratar da matéria de negociação coletiva, firmar convenções e acordos coletivos, sabiam que existiria limitações, correto? E aí, o que isso foi afirmado e sempre foi defendido por praticamente todos os doutrinadores? Olha, a flexibilização, ela estaria restrita às parcelas de indisponibilidade relativa. E aí nós analisaríamos o artigo 7º da Constituição, lá nos incisos 6º, 13 e 14, e identificaríamos que a Constituição aqui claramente deixou claro o quê? Que eu poderia flexibilizar a questão do salário e da jornada, né, no tocante à duração, e a questão dos turnos ininterruptos de revezamento. Correto? E nós levaríamos em conta aqui também o princípio da adequação setorial negociada, ou seja, importante, nós vamos constituir essas normas específicas levando em conta a realidade a que aquele grupo pertence.
Só que era muito claro que, e se nós pegarmos as obras, por exemplo, do professor Maurício Godinho Delgado, que foi quem efetivamente trouxe esses pressupostos, vai dizer, olha, a gente tem que identificar uma condição de melhora, não tem problema a instrução, a normativa trazer melhores condições, ou, se for para piorar, que seja naquelas questões envolvendo efetivamente o quê? Os direitos de indisponibilidade relativa, certo? Muito bem. Só que aí surge um momento pós-reforma, em que pela primeira vez, né, o ministro Alberto aqui também acompanha essas mudanças conosco, é a primeira vez que nós identificamos a CLT preocupada em arrolar em 2 artigos o que seriam direitos de indisponibilidade relativa e o que seriam direitos de indisponibilidade absoluta. Só que nesse rol cabe muita coisa. Então, nós temos, pela primeira vez, uma previsão, lá no artigo 611-A, dizendo que as cláusulas que forem coletivas e convencionais, elas vão prevalecer sobre a lei. Sobre a lei. E nós temos ali 15 exemplos que foram trazidos e que permitem que a gente constitua a ideia de que se ampliou a possibilidade e nós finalmente tivemos aqui a previsão que foi tão buscada há tantos anos do negociado sobre o legislado. Então, eu trago alguns exemplos para vocês, tá, gente? Banco de horas, que era algo que já podia... E aí, pensem comigo, né? Pensem comigo e até depois a gente vai ver a questão da contrapartida. Obviamente que se a gente perguntar para os empregadores, ao invés de pagar horas extras, eles vão preferir que a empresa adote um banco de horas ou um regime compensatório. É óbvio. Ao mesmo tempo que se a gente perguntar para os trabalhadores se eles preferem uma folga ou se eles preferem as horas extras, é evidente que os trabalhadores vão dizer, não, eu quero o valor, o pagamento das horas extras, porque isso vai aumentar a minha questão do mês, isso vai ampliar a minha possibilidade de necessidades e de acesso a questões básicas. Mas aí a gente vê a convenção coletiva possibilitando, então, aqui a abertura, por exemplo, para o banco de horas, mas nós sempre tivemos, né, ministro Alberto, a questão da contrapartida. Vou estabelecer um banco de horas, vou estabelecer um regime compensatório, mas, ao mesmo tempo, eu vou prever outras cláusulas que, digamos assim, equilibrem o fato de que esse trabalhador, por exemplo, não vai receber horas extras laboradas durante o mês. Correto? E percebam, a gente consegue hoje, pela via da negociação coletiva, e eu fiz questão de destacar, a gente consegue, por exemplo, aqui enquadrar o adicional de insalubridade. A gente consegue tratar das atividades insalubres que vão ser prestadas sem a necessidade da autorização da autoridade competente, como se os sindicatos pudessem dizer se para a saúde do trabalhador aquilo ali é positivo ou não. Nós temos também, e aí é o que eu digo, talvez uma ideia de tentar contemporizar o 611-B, que literalmente copia o artigo 7º da Constituição. E diz, olha, nessas questões nós não podemos mexer. Nós não podemos mexer. E aí fica aquela dúvida. Se mexer, de fato, sempre nós vamos identificar o objeto sendo ilícito. E aí tem alguns exemplos para serem tratados aqui que geram uma certa dor de cabeça. Né? Então, quer dizer, a reforma trabalhista, ela amplia os poderes do sindicato na negociação, ela limita o exame do mérito das cláusulas pelo Poder Judiciário, e me parece que isso é algo bastante nefasto, ainda mais se a gente levar em conta o problema de representação. Ela diz que não vai existir a necessidade de uma cláusula compensatória explícita, o que também é um problema. E aí eu quero até trazer um exemplo prático para vocês. Né? Quando a gente vai tratar sobre esse assunto da negociação coletiva, é importante que a gente conheça e leia as convenções coletivas de trabalho, porque o resto é chute. Ou a gente lê e identifica se aquilo é positivo ou não, ou a gente vai sempre passar num debate inócuo. E aí eu quero trazer um exemplo para vocês. A convenção coletiva dos bancários, que sempre foi uma categoria forte. Se a gente comparar as convenções coletivas dos bancários pré-reforma e pró-reforma, a gente identifica que tiraram dos bancários algo que era muito caro, que era a questão de estar mal enquadrado, por exemplo, no parágrafo 2º do artigo 224,
e conseguir receber a 7ª e 8ª hora como extras, se tirou isso para dizer que podem ser compensadas as 2 parcelas, mas não teve a implementação de nenhum outro direito. A convenção coletiva é igual. Ela é igual. Ela só trouxe essa questão da possibilidade de compensação, porque de resto as condições permanecem exatamente as mesmas. Então percebam, a gente passa a não ter a necessidade de identificação de uma cláusula de reciprocidade expressa, mas a gente começa a ver supressão de direitos que são elementares, certo? Destaco ainda, gente, que na verdade, para discutir hoje as cláusulas da convenção ou de um acordo coletivo, é obrigatória a inserção do sindicato como litisconsorte necessário. Eu já participei disso e é um constrangimento absoluto na hora da audiência, principalmente, porque principalmente o sindicato profissional às vezes não consegue explicar por que aquela cláusula está assim disposta, né? A gente tem a previsão de que normas de intervalo, as questões envolvendo a duração do trabalho não são mais normas de higiene, saúde e segurança do trabalhador, o que vai de encontro, inclusive, a outro posicionamento consolidado do próprio TST. E mais, nós temos quase que uma afronta aqui à teoria do conglobamento, porque nós sempre fizemos um comparativo em relação a acordos e convenções. Então, aquele que no todo fosse mais benéfico seria aplicado à categoria. E não foi o que a gente identificou na situação em apreço. Por quê? Porque a própria reforma se encarregou de dizer que se tiver um acordo, independentemente da teoria do conglobamento, é esse acordo coletivo que vai ser utilizado, certo? Bom, eu destaco ainda, gente, a, digamos, extinção da compulsoriedade do pagamento da contribuição sindical, né? E aí a gente sabe que recentemente, lá no julgamento do tema 935, o Supremo, na verdade, alterou o seu posicionamento e passou a dizer que a contribuição assistencial, ela pode estar prevista nos instrumentos de negociação coletiva e, detalhe, além de estar prevista, ela vai ser cobrada de todos, sejam associados ou não, garantindo o direito de oposição, certo? E aí vem a questão do tema 1046, tá? Que também vai ser abordado pelos meus colegas, até para não me exceder muito na fala, que eu já me excedi aqui. O tema 1046 é o tema que trata justamente sobre esses limites ou não da negociação coletiva, tá? Então eu coloco os dados, a gente ali está discutindo a questão da validade de uma norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista que não está assegurado na Constituição, e nessa situação específica, que eu vou também deixar para os colegas abordarem com maior precisão aqui, a gente teve aqui a tese firmada de que são constitucionais os acordos e as convenções que, ao considerarem, olha, a teoria que nós falamos antes, a teoria da adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. E aqui é o que nós estávamos conversando. Percebam que o tema fala em independentemente da explicitação especificada de vantagem compensatória. Mas me parece, numa leitura, se a gente fizer conforme os ditames do direito coletivo do trabalho, ainda que ela não tenha a questão de ser explícita, nós precisamos identificá-la. Nós precisamos identificá-la. Certo? E aí, gente, eu trago ali para vocês os argumentos que foram utilizados para referendar essa situação envolvendo aqui o tema 1046, né? Então, realmente, a gente vai tratar as partes sob a ótica das posições aqui sindicais como equivalentes, portanto, não dá para alegar a hipossuficiência de uma delas. Nós vamos presumir que sempre há boa-fé e que discussões sobre a infalidade devem ser excepcionais, né? E a anulação, ela tem que ser muito parcimoniosa para que a gente não decida retirar sempre a parte que é benéfica para o empregador, certo? Só que, observem, no próprio julgamento, nós temos a situação de que essas cláusulas, elas não podem ferir o que se chama de patamar civilizatório mínimo, que é composto pelas normas constitucionais, pelos tratados e convenções que sejam adotadas, e ainda, quando eu estiver tratando de normas infraconstitucionais, aquelas que tragam garantias mínimas aos trabalhadores. E o detalhe importante que eu vejo que muita gente faz confusão. Esse tema 1046 não analisou a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos artigos 611A e B. Se restringiu àquela questão envolvendo as horas em itinere, que não estão asseguradas na Constituição. E aí vem a questão, e já me encaminhando para o final, gente.
O que nós identificamos aqui é que a decisão do Supremo no tema 1046, ele diz que vai valer os acordos e convenções sobre a lei, que não precisa ter a demonstração de vantagem compensatória e devem ser respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. O problema é que o nosso sistema sindical, ele é inadequado, mas é o sistema que está vigente. E o nosso sistema sindical sempre foi pautado por 3 pilares, ou seja, a unicidade, a representatividade universal e o financiamento. E aí o que a gente passou a identificar? Os sindicatos naquele binômio empoderamento versus empobrecimento. E eu estava relatando para os colegas, eu que acompanho negociações coletivas, digo para vocês, pessoal, antes da reforma, a gente sentava nas rodadas de negociação e pelo menos 30% das convenções coletivas e dos acordos coletivos eram mantidos. Quanto a isso, não se discutia. Depois da reforma, é como se nós sentássemos com uma folha em branco. E a gente sabe a luta que é para conseguir um reajuste salarial com base na inflação. Por quê? Porque os sindicatos, eles passam a representar todo mundo, mas eles perderam a sua fonte de custeio. E hoje a negociação está preocupada com isso. A negociação também está preocupada com o financiamento sindical. E percebam, os números são alarmantes, porque a gente só acompanha a redução de trabalhador sindicalizado e não aumento, porque há um lobby muito grande disso. E porque eu volto lá para o início, falta a ideia de consciência de classe. Antes, de fato, o sindicato não era hipossuficiente para negociar. Mas hoje, na situação como ela está posta, realmente a gente passa a perceber que é uma falácia entender que as partes vão negociar em igualdade de condições. Isso não é verdade. Não é verdade. Certo? Então, na verdade, é o seguinte, ou a gente adota a Convenção 87 de fato, altera a sistemática sindical no nosso país e realmente reconhece a liberdade e acaba com sindicatos que não são representativos, mas permite que as pessoas tenham liberdade de constituir as suas associações, ou a gente vai continuar encarando o problema de frente, porque nós estamos solucionando da forma equivocada. Então, os 3 pilares sindicais, eles reputam alteração. Não dá mais para falar de unicidade, não dá mais para falar de representatividade integral, e não dá mais para falar do financiamento, como se já está propondo, se nós não implementarmos alterações profundas no sistema sindical como todo no Brasil. Então, gente, eram essas as ponderações. Agradeço a atenção de todos. Cumprimento a professora Carolina pela excelente exposição, densa, clara, sensata. A professora destaca muito bem o protagonismo que se deve dar à negociação coletiva e penso que dentro desse cenário de mudanças que vivemos, de fato, é alguma coisa a ser efetivamente valorizada. Até porque um bom acordo sempre é melhor, um mau acordo é melhor do que uma boa sentença. Bom, convido agora o Dr. André Roy Spies, sou Procurador-Geral do Trabalho, ouvidor da Escola Superior do Ministério Público da União, doutor em Autonomia Privada, Empresa, Trabalho e Tutela do Direito pela Sapienza Universidade de Roma, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha, corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho até 2021, conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, coordenador da 3ª Subcâmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região entre 2005 e 2007, com quem tive o extremo prazer de conviver no Tribunal Superior do Trabalho em várias sessões. Doutor André. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer que a minha presença aqui se justifica
não em função das minhas habilidades especiais, tampouco de alguma notória expertise na área, mas sim em cumprimento a um pedido do Procurador-Geral do Trabalho, para dizer que o Ministério Público do Trabalho se sente muito prestigiado em poder participar desse tipo de diálogo, um diálogo científico, e que faz questão de participar quando convidado. Obviamente que o que eu disser não vai corresponder ipsis literis ao que pensa o Procurador-Geral do Trabalho, tampouco o grupo ao qual pertenço, a instituição ao qual pertenço, porque os membros do Ministério Público gozam de independência funcional e apreciam a pluralidade de pensamento. Mas a verdade é que, desde 86, eu opero perante a Justiça do Trabalho e, nessa condição, tenho sido uma testemunha de episódios muito relevantes. Estávamos lá em 88, quando se viu o direito do trabalho sendo trasladado para a Constituição Federal, coroando um movimento que iniciara lá em 1934, com menções muito tímidas sobre a existência de um direito operário. Eu estava lá em 2004, me lembro do Dr. Gelling, que fui convidado pelo TRT para falar sobre o Comum Acordo, que era uma grande novidade na época. Mas o curioso é que, passados 20 anos da Emenda 45, nunca se falou tanto na competência da Justiça do Trabalho. E essas discussões têm sido levadas a cabo perante o principal tribunal do país. Um tribunal com uma trajetória muito importante para a nação durante a crise sanitária, durante os desbalanços democráticos, para dizer assim, e um tribunal notoriamente assoberbado, por várias razões que não cabem delinear aqui, uma delas a judicialização da política. No meu peculiar ponto de vista, a Alta Corte, digamos assim, enfrentando essa pleiade de assuntos, na pauta trabalhista tem encontrado alguma dificuldade tópica. E aqui eu faço o recorte para ingressarmos efetivamente no objeto do nosso painel. E eu me refiro ao negociado sobre legislado. Essa foi uma oportunidade em que os ministros, em uníssono, fizeram uma espécie de ode à negociação coletiva. Mesmo o voto dissonante da ministra Rosa veio apenas para fixar a posição pessoal dela, no sentido de que a negociação coletiva não prescindiria de um prévio observar da efetiva representatividade do sindicato profissional, ou seja, sindicato amarelo não vale, e também para dizer que as negociações coletivas deveriam ocorrer em melius. Mas a verdade é que a Corte, naquela oportunidade, naquele julgamento muito importante para o direito ao trabalho, reconhece as convenções coletivas como um instrumento engenhoso, muito eficaz do século XX para superar aquele paradoxo do pós-liberalismo, onde o trabalhador aceita ficar sujeito à vontade de outrem através de um contrato e, ato contínuo a esse contrato, a sua autonomia individual é de pronto ceifada em nome da heteronomia da lei e da convenção coletiva. Mas vejam, esse viés é completamente alterado num julgamento subsequente. E eu me refiro ao julgamento das jornadas 12/36. Essa é uma oportunidade em que o tribunal, não diria faz o dito pelo não dito, mas altera o seu viés de entendimento para reconhecer o acordo individual na flexibilização das jornadas. E essa é uma grande modificação, em meu entender. Vejam, é importante reconhecer que o tempo de trabalho é um assunto que vem sendo discutido, inclusive fora do país, e através de reivindicações da doutrina alemã sobre a relevância do indivíduo na pós-modernidade e sobre a importância da sincronia entre os interesses da vida pessoal e da vida profissional e também dos interesses da empresa. Esse é um assunto de vanguarda no direito do trabalho, considerado um trend, inclusive, nos países do centro da Europa.
inclusive também a questão da distribuição de tarefas e essa realidade do teletrabalho, que modifica realmente, não há como se negar. O que preocupa, no meu entender, é a linha argumentativa desse segundo acórdão, porque talvez a justiça especializada pudesse investigar mais a fundo todas essas questões teóricas e pudéssemos entender a fundo, então, amendos legislatórios no sentido de impor a vontade individual nessas situações também. Mas a jurisprudência do Supremo, ela vai numa linha, digamos, mais aguda, colocando todo o ordenamento construído durante o século XX como um paradigma perdido, como um mar de protecionismo, um sistema muito peculiar nessas latitudes, numa sociedade que tende à indiferenciação de classes e onde se deve preponderar a colaboração e não a demonização do empreendedorismo. Essa é a linha de fundamentação desse acórdão, ministro, que acaba chancelando o acordo individual na fixação de jornadas, independente da literalidade do inciso 13, artigo 7º da Constituição Federal, que exige a concertação coletiva para esse tipo de flexibilização. Ora, desde Délio Maranhão, as fontes materiais do direito do trabalho são consideradas as necessidades coletivas. Então, são fontes a necessidade de proteção do mais fraco e são fontes os fatos sociais da formalização das profissões, de onde deriva o sindicalismo, e também o dever de colaboração. Sempre se falou em colaboração no mundo do direito do trabalho, mesmo entre os interesses opostos, mas justapostos entre patrão e empregado, e mesmo entre sindicatos de empregadores e de trabalhadores, e mesmo entre estes e o governo. Na verdade, o Supremo sublima a literalidade de um artigo da Constituição que determina a concertação coletiva e sublima o aforismo in claris cessat interpretatio, ou seja, mesmo diante da claridade do preceito, o viés judicial é outro, talvez onde não precisasse ser. Empurrar a história, como se tem ouvido, quando ainda não apareceu o novo, no sentido do velho aforisma de Gramsci, pode redundar no efeito contrário, num retrocesso social. Agora os europeus discutem essa questão. Tive a oportunidade de acompanhar estudos de vanguarda de Adalberto Perulli, que fala em subjetivação regulatória, nesse sentido do avançar das ciências sociais para enaltecer a individualidade do cidadão no século XXI. De modo que a filosofia liberal, iluminista, contratualista, sempre muito explorada, sempre muito reivindicada, e que com seus excessos acabou produzindo o próprio direito do trabalho, diante dos excessos que se cometeram logo após a Revolução Industrial, deve ser um exemplo para nós de que não cometemos o mesmo erro, porque a centralidade do trabalho determina que devemos ter um ordenamento jurídico que facilite a obtenção da justiça social e da paz social, como brada a CLT, como brada a OIT há 100 anos. Cronistas do nosso tempo têm acompanhado que o liberalismo e o neoliberalismo pode não ser a solução na pós-modernidade. Bauman mesmo fala na sociedade líquida, na fugacidade das relações da sociedade. E um coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, fala muito da sociedade do desempenho e do cansaço, uma sociedade dos empresários de si mesmos, que tendem, a maioria deles, à frustração de não ter obtido sucesso, e por isso interiorizarão uma culpa. Essa sociedade do desempenho e do cansaço é essa que nós podemos vir a viver e que sucede à sociedade de Foucault, a sociedade da disciplina, que era a sociedade do século XX. Esse laissez-faire, a expressão completa é laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Le monde va de lui-même. O mundo indo como ele quiser, sem uma regulação específica, pode ser muito perigoso.
nessa sociedade que a gente ainda deve procurar que seja mais solidária e que atenda a todos os cidadãos. Era isso, ministro, o nosso recado. Voltando, então. Sempre um prazer ouvir o Dr. André Spies. Procurador competente, atento, dizia o Dr. André, e muito atuante. E Sua Excelência nos trouxe aqui um contraponto também fundamental na definição dos limites do que deve nortear a negociação coletiva a partir de agora. Convido agora o professor e doutor Ulisses Borges de Rezende, doutor e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, advogado atuante na área de Direito Sindical, Direito do Trabalho, Direito Marítimo, Direitos Humanos, professor do Programa de Mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios e do curso de Direito do Centro Universitário IESB. Já foi contemplado com o Prêmio MPT 10 em 2018 como reconhecimento por sua atuação na construção dos direitos sociais. Autor de artigos científicos relativos ao tema direito do trabalho e direito sindical, e por quem eu tenho grande admiração. Nossas carreiras são paralelas, né, doutor? Professor Ulisses. Sua Senhoria pertence a uma família de advogados absolutamente atuantes e provocadores que me levaram sempre a estudar muito. Espero não tê-los decepcionado na mesma medida. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nesse evento, presidido pelo nosso querido ministro Alberto Bresciani, que estava hoje pela manhã me recordando que foi o primeiro magistrado na 10ª região que concedeu liminar naquelas antigas medidas cautelares para que as professoras da rede pública, gestantes, pudessem ficar 120 dias em casa com os seus filhos, porque na época a Secretaria de Educação interpretou que a Constituição precisaria de regulamentação. Então é uma alegria muito grande estar aqui também com a doutora Carolina, doutor Flávio, doutor André e com todos. Bom, o tema, ele realmente é de uma atualidade imensa, né? A negociação coletiva. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que a negociação coletiva ela é, assim, a grande solução e a grande contribuição do direito do trabalho do século XX, para o direito como um todo. O reconhecimento dos acordos e das convenções coletivas, inserido no artigo 7º, e já estava na Constituição anterior também, né, é um passo gigantesco na própria evolução do direito. E a ideia de que as partes elas devem e podem adequar as situações setoriais, adequar as condições especificamente daquela atividade econômica em si, isso realmente tem um valor inexorável, uma vez que a legislação, como não poderia deixar de ser, trata de forma cogente a todos. Ela trata desde aquela multinacional ao pequeno empresário da mesma forma. Então, as convenções coletivas, elas constituem uma verdadeira preciosidade. Ela realmente é um caminho de solução para que possamos evoluir e avançar economicamente no nosso país como um todo. Agora, o que nós temos que ter em vista, não sei se me ouvem bem, eu estou aqui sentindo o meu som meio ruinzinho. Será que eu vou tirar esse negócio? Desculpem. Me ouvem, não?
eu falo um pouquinho mais longe do microfone. Tá certo. Vou então botar o microfone um pouquinho mais longe também. Bom, então, as convenções coletivas, elas, sem dúvida, são assim como uma preciosidade para o direito do trabalho. E elas merecem ser estimuladas, merecem ser valorizadas em todos os sentidos. A Reforma 17 e o próprio tema que nós viemos aqui tratar, 1046, inegavelmente apontam para um processo em que haja possibilidade... Perdão. Vou falar então. Me ouve? Desculpe. Não está me ouvindo bem, não? Tá bem? Então vamos em frente para não perdermos muito tempo, né, ministro Bresciani? Mas, então, a Reforma 17, por mais que se queira não trazer uma politicidade para o debate, ela sem dúvida aponta numa redução do custo da mão de obra. E o tema 1046 chancela essa tendência à redução do custo da mão de obra. Muito que bem, isso pode ser visto como algo benéfico, sem dúvida, porque o empresário, tendo que ter um custo menor com a mão de obra, ele tem talvez melhores condições de expandir o seu negócio, ele tenha melhores condições de ter uma lucratividade maior. Agora, nós não podemos perder de vista a dimensão da função social da propriedade privada e da própria empresa. A função social da empresa. E, efetivamente, essa tendência a uma busca do barateamento do custo da mão de obra pode trazer prejuízo muito grande para a sociedade como um todo. Não é? Se, por um lado, a valorização do acordo coletivo merece o aplauso, merece o entusiasmo de todos, por outro, termos o acordo coletivo como um instrumento de esvaziamento de direitos sociais, pura e simplesmente, acredito eu que no somatório de todos possa ser um verdadeiro tiro no pé, com todo respeito. Né? Esse laissez-faire que foi mencionado, ele passa a ser regulado pelas próprias partes, mas numa situação onde, como bem disse a doutora Carolina, não há mais esse equilíbrio que se presumia na relação sindical enquanto categoria, empresa e sindicato enquanto categoria econômica, porque também tivemos outras mudanças relacionadas a isso. E, efetivamente, hoje, gostei muito da fala da doutora Carolina, mostrando como anteriormente as coisas funcionavam e como funcionam hoje. E, de certa forma, eu também posso trazer, desse meu lugar de fala da advocacia, esse olhar simples da advocacia, também posso trazer o meu testemunho que as coisas mudaram e mudaram muito. Se a gente for voltar no tempo, a partir de 79, com a Lei Murilo Macedo, nós passamos a ter o reajuste automático de salário. A inflação alta, as negociações não precisavam mais se preocupar com reajuste de salário. Por quê? Porque a lei já assegurava. E, então, a discussão era em torno de um aumento real de salário. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, por mais de uma década, fixou jurisprudência que haveria um aumento de 4% de produtividade em relação a todas as categorias que lá se submetiam à sentença normativa. Bom, depois veio o Plano Real e realmente há um consenso de que mudou bastante aquela relação que justificou o aumento do salário, o aumento pela lei dos salários, mas o fato é que a lei de reajuste automático ela desapareceu, voltou para as negociações coletivas. Então, a negociação coletiva ela já faz com que as categorias tenham que defender o reajuste inflacionário. Isso é, fazer com que a categoria possa continuar recebendo aquilo que recebiam há um ano atrás ou há 2 anos atrás, conforme o tempo de validade da norma revisanda. Isso já traz, assim, uma responsabilidade grande para a negociação, a recomposição das perdas salariais.
foram várias negociações que eu já participei, das quais as categorias simplesmente não conseguiram alcançar a recomposição salarial. Muitas vezes as propostas eram escalonadas, as empresas com tal tipo de lucratividade, elas pagavam um pouco mais, as menores pagavam menos, como aconteceu, por exemplo, na negociação dos sindicatos dos professores em Brasília com os sindicatos das escolas particulares. Havia um escalonamento conforme a situação financeira da escola, mas o fato é que o reajuste já é um peso muito grande para a negociação coletiva. Não basta isso, a reforma e a própria posição do Supremo Tribunal Federal deu fim ao princípio da ultratividade. Isso é, a negociação coletiva, além de ter que buscar a recomposição dos salários, a recomposição do poder aquisitivo anterior, ela passa também a ter que repor aquilo que estava já negociado e historicamente negociado, há anos negociado. Tem várias categorias com cláusulas negociadas há décadas. Ainda nesse exemplo dos professores, eu posso citar cláusulas de bolsa de estudos para os filhos dos professores, etc. Né? Então, com o fim da ultratividade, simplesmente tem um deadline que ou se negociou até esse ponto ou desaparece como se fosse um passe de mágica. Tudo aquilo que estava na negociação coletiva. Então, vejam, vou chamá-los de Vossa Excelência, que eu sei que tem muitos magistrados aqui. Vejam, Vossa Excelência, e todos são excelentíssimos também. Vejam que a negociação ela tem que buscar a recomposição do salário e ela também tem que buscar a manutenção daquilo que já tinha sido negociado, sob pena de perder tudo. Isso traz uma tensão extrema para a própria negociação. Não bastasse isso, com o fim da contribuição sindical, e essa é uma temática altamente polêmica, né? Muita gente defendia que não deveria ter realmente a contribuição sindical obrigatória da forma como conhecíamos, mas a mudança abrupta, ela trouxe um desequilíbrio e, no mínimo, vou botar por baixo, 80% das entidades sindicais do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, do Brasil inteiro. Foram poucas as entidades que não foram afetadas. Inclusive a Central Única dos Trabalhadores, teve que vender uma sede para poder se reequilibrar e etc. Tá certo? Muito que bem. Agora, o Supremo, ele está voltando a admitir o desconto assistencial como um instrumento que possa ser cobrado do não filiado para que, então, as entidades sindicais possam financiar as suas atividades. Aí há um outro problema gravíssimo em relação à negociação, porque o financiamento da entidade, a entidade depender da sua própria sobrevivência. Claro que muita gente dirá, mas não tem a contribuição do filiado? Tem, mas nem sempre essa contribuição é suficiente. E boa parte dos sindicatos dependiam e continuam dependendo, antes da contribuição sindical, agora já dessa contribuição assistencial. E aqui tem um aspecto importante. Eu não estou, nesse momento, preocupado em fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal ou à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não, nós vamos fazer uma análise de uma situação na qual pode, eventualmente, fomentar um debate, porque a grande virtude desse sistema de precedentes é exatamente a adequação deles. E é exemplo disso o desconto assistencial. O desconto assistencial, o Supremo fechou a porta completamente para se descontar qualquer coisa do não filiado. E agora está voltando atrás, porque mostrou que foi muito. Então, talvez nesse caso, esse debate a respeito do tema 1046 seja também algo que possa levar a uma reflexão na Suprema Corte, porque me parece que há uma carga excessiva para a negociação. Agora, somado a isso, o que nós temos? Nós temos ainda alguns aspectos que estão em torno da negociação que são altamente complicados. Primeiro, o processo decisório. A doutora Carolina já bem apontou que a negociação ela se dá
para aquela pessoa que às vezes nem sabe quem é o dirigente sindical, qual o sindicato que o representa, mas ela é representada e, se houver redução de direitos, ela terá que sofrer essas consequências, tá certo? As deliberações sindicais, hoje o comando é estatutário, mas eu não conheço nenhuma entidade sindical que não tenha no seu comando algum rigor em relação ao quórum para a primeira convocação e funcione em segunda convocação como se fosse reunião de condomínio, certo? Com um número de presentes. Então, muitas vezes, deliberações de alto calibre, deliberações que afetam uma massa imensa de pessoas e trabalhadores, acabam sendo tomadas sem que essas pessoas sejam realmente consultadas. A própria deliberação coletiva, ela muitas vezes traz desgaste. Eu já participei de uma infinidade de assembleias onde as coisas estavam divididas, um defendendo para cá, outro defendendo para lá, e a Assembleia é obrigada a dividir, passa para lá, vamos contar para ver quantos são, e às vezes a diferença de votos é mínima. Uma meia dúzia de votos formou-se uma maioria. Votamos por maioria, estamos numa democracia, deve imperar a vontade da maioria. Mas essas deliberações nem sempre refletem a real vontade da maioria, ou pelo menos da maioria daquelas pessoas que serão afetadas em relação àquela decisão, tá certo? E o outro aspecto fundamental para se pensar sobre isso é que o Supremo Tribunal Federal está até hoje nos devendo uma resposta a respeito da Convenção 158, que foi ratificada pelo Brasil e foi denunciada pelo Brasil quando ela mesma estabelecia um prazo de 10 anos para a possibilidade da sua denúncia. E isso já tem mais de 20 anos. A Convenção 158, que trazia, bania do nosso ordenamento esse direito potestativo do empregado demitir. Outro dia eu vi alguém falando, eu não entendo por que há tão pouca mobilização, por que as pessoas não se filiam, por que como se fosse... Não, o brasileiro não é besta, ele não é bobo, ele tem instinto de sobrevivência, ele sabe muito bem que se ele aparece com a cabeça acima da multidão, ele leva pedrada. Eu posso dar exemplos desse ano, de negociação que eu acompanhei, comissão de negociação, no final da comissão, 2 membros da comissão foram demitidos. Por quê? Porque não tem estabilidade, então vai para a rua e pronto. E fica por isso mesmo, naquela negociação específica na empresa. Então, o trabalhador, muitas vezes, ele está de olho no sindicato, ele sabe que ali é um instrumento bom para a melhoria da condição de vida dele, mas ele não ousa sequer ir a uma assembleia. Ele muitas vezes não ousa sequer se filiar. Dou exemplo também na categoria dos professores. Em Brasília nós tínhamos a rede pública, regida pela CLT, porque era uma fundação desde 68. E aí, pouco antes da Constituição, veio a estabilidade. Eu já vou concluir. Veio a estabilidade no emprego. E, efetivamente, com a estabilidade no emprego, tá certo? 98% da categoria se filiou. 38 mil professores filiados ao sindicato, com greves históricas, greves com 15 mil pessoas. Por quê? Porque não estava sujeita à demissão, antes estava. Então, para que possa a entidade sindical estar sujeita a arcar com uma responsabilidade dessa magnitude, é necessário, no mínimo, que tenhamos os padrões da Convenção 158. É necessário que não possa a pessoa ser mandada embora sem mais nem menos, sem justa causa. Aí fala, não, causa tem. Não, não tem, porque é sem justa causa, tá certo? Então, eu concluo dizendo isso. Há uma sobrecarga, com todo o respeito ao excelso Supremo Tribunal Federal, a todos aqueles que promoveram a reforma sindical, quando permitem que haja um esvaziamento de direitos por meio da negociação coletiva, com o dedo no pacote pelo próprio Sindicato dos Trabalhadores, que precisam defender o reajuste salarial, que precisam defender as cláusulas anteriores e que agora precisam defender o próprio financiamento da entidade sindical. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação do professor Ulisses, sempre pertinente. As exposições que ouvimos revelam a necessidade realmente de compreensão. Tá ligado? Tá ouvindo, não? Não? Me ouvem? Isso. Eu tinha agradecido ao professor Ulisses, e todas as exposições nos remetem à necessidade de um olhar contemporâneo e atual em relação às razões que sabemos vinculantes, expostas no julgamento que levou à fixação da tese do tema 1046. Obviamente, esse olhar há de ser responsável e baseado nas grandes e múltiplas peculiaridades da realidade brasileira, marcada, sabemos, por abismos e diferenças. É importante também que venha a acomodação da jurisprudência a bem da segurança jurídica e para o bem de todos. Foi um prazer ouvir a professora Carolina, o doutor André Spies, o professor Ulisses, assim como a todos os expositores que nos brindaram com suas falas neste excelente congresso. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui e declaro encerrado o painel.